Beleza, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Então, hoje é o nosso quarto dia. Estaremos falando a respeito de informações gerenciais, relatórios, basicamente, né? O que a gente consegue atualmente extrair de informação, que tipo de informação a gente pode buscar, como funcionam os relatórios, que tipo de filtros eu posso aplicar, que tipo de outras ações, né? E depois, no final, a gente vai falar um pouquinho também sobre um gerador de relatórios que é disponível para qualquer parceiro aí fazer relatórios customizados para seus clientes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E também seguindo o modelo dos outros dias, né, a ideia é mostrar diretamente no software, né, como é que funciona. E nós vamos dar uma passada geral aí em vários relatórios, praticamente todos, mas a ideia justamente é mostrar coisas que podem estar um pouco fora daquilo que vocês conhecem normalmente. Então, essa é a principal ideia. Aí eu vou pedir que vocês, conforme forem entrando aí, ou né, estiverem na sala, deixem a webcam e o microfone desativado, né? E aí qualquer coisa, depois no final a gente faz podem deixar as perguntas no chat e depois no final a gente pode fazer, liberar para perguntas por voz. Então vamos lá. É, os relatórios basicamente ficam concentrados aqui no menu relatórios, né? Tem alguns outros relatórios que estão dentro dos módulos, né? Então vocês podem acessar também. Por exemplo, eu quero ver vendas por operadora de cartão, né? A gente consegue ver aqui pelo menu PDV, nas operadoras tem um botãozinho lá do relatório. Ou eu consigo ver, por exemplo, aqui no menu produtos, eu quero ver as vendas desse produto X aqui. Então tem um botão análises, posso ver por aqui, ó. Então eu abro relatórios por aqui também, entendeu? Então, peraí que eu não estou compartilhando. Então vamos lá. Então, por exemplo, né? Eu quero ver as vendas do produto X aqui. Estou aqui, posso clicar aqui no botão análises, tem a vendas ou compras aqui. Então, vou pegar um vendas detalhado, né? Então, existem, tem no menu entidades também tem, ó. Então, por exemplo, eu estou aqui no menu entidades, eu quero ver o financeiro daquele cliente ali. Então, financeiro detalhado, por exemplo. Então, ele me exibe o relatório também. Então, basicamente, os relatórios ficam concentrados no menu relatórios, mas eu posso acessar de alguns, né, de outros locais. Tem esses de entidades, tem o de vendas por cartão, como eu comentei, tem relatórios fiscais aqui quando a gente gera dados para contabilidade também, né? Então, esse tipo né? Mas a gente vai focar hoje nos que estão aqui no menu relatórios, porque basicamente todos que estão em outros módulos eles aparecem aqui também. Então, hoje nós temos duas possibilidades aqui de relatórios. Nós temos relatórios que são nativos do sistema, né? Eles já aparecem, uh, eles já aparecem diretamente aqui no sistema, tá? Então, isso eles podem só ser desativados eventualmente por perfil de acesso. E depois nós temos os relatórios Reportec, que eu vou mostrar depois, né, que é o gerador de relatórios. Eles ficam organizados por módulos, né? Então, basicamente os mesmos módulos do sistema são os que estão os relatórios. Então vamos dar uma olhada em alguns aqui, ó. Começando pela parte de entidades. Essa parte de identidades são de pessoas, basicamente, né? Então, deixa eu fechar aqui, ó. Nós temos basicamente relatórios gerais de entidades, de vale crédito e de programa fidelidade. Então, as informações que tem no modo de entidades, a gente consegue ter os relatórios também. Vamos pegar esse aqui, de entidade geral, ver o que tem aqui, por exemplo. Vamos lá. Então, em linhas gerais, os relatórios são sempre bem parecidas as telas. Tá? Tem uma série de filtros, né, na parte de cima. Depois embaixo nós temos o resultado do relatório, né? A gente vai ver depois que os relatórios de análise, eles geralmente têm as opções de agrupamento ou tipo e detalhamento. Então, aí quando a gente for ver, por exemplo, o relatório de vendas, eu vou explicar o que é. Então, esse aqui, por exemplo, é o relatório de entidades. Aqui tem algumas coisas interessantes, né? Ele basicamente é uma listagem de pessoas, né? Entidades cadastradas. E aí a gente pode ver o cadastro, tipo, né? Dados de endereço, assim por diante.
E por aqui a gente pode fazer alguns filtros interessantes, né? Como, por exemplo, filtrar por endereço, né? Cidade, bairro ou estado, né? Ou rua, entendeu? Então, eu quero ver todas as pessoas do bairro Centro, por exemplo. Então, tá aqui em várias cidades diferentes. Eu quero ver todas do bairro Centro e de Guaporé aqui, que é a minha cidade. Guaporé, no Rio Grande do Sul. Então, né, é possível fazer esses filtros por pessoas aqui, né? E com vários outros tipos também. E aqui também, por caso de ser pessoa física, é possível filtrar por período de aniversário. Então, eu quero ver todas as pessoas que fazem aniversário no mês de novembro, né? Então, também é possível. Esse filtro aqui de pessoas por data de aniversário aqui é o mesmo que aparece, né? Quando vocês entram no sistema que aparece que é algum aniversariante, né? Aqui no aniversariante está só os do dia. Então, quando vocês clicam para ver, é exatamente o mesmo relatório, só que é filtrado só o dia especificamente. Legal? Então, se precisarem de uma listagem de pessoas, tem aqui com todos esses critérios de filtro. Depois tem outros aqui que eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Mas temos relatórios para Vale Crédito. Então, quem usa a parte de cadastro de Vale Crédito, vou pegar um período maior aqui. Então, nós podemos ver vales créditos por data, por cliente, por código, né? Então, aqui um exemplo de agrupamento, como eu mostrei, tá? Isso aparece em praticamente todos os relatórios, né? É a forma como ele é agrupado basicamente na primeira coluna. Então, por exemplo, aqui está por data, ele traz só data, né? Data, né? E ele é sintético, então, o detalhamento sintético é resumido. Então, aqui é basicamente data e valores, né? Se eu usasse um detalhamento analítico, por exemplo, aí ele me abre todo o agrupamento nos detalhes, né? Então, por exemplo, aqui é um relatório de vale crédito, o agrupamento é por data e o detalhamento analítico, então ele traz a data e todos os vales créditos estão ali dentro. Se eu botar sintética, é basicamente data e valor, né? Esse conceito é usado em praticamente todos os relatórios, né? Então aqui nós podemos, por exemplo, eu quero ver os relatórios por os vale créditos por vale crédito mesmo. Então aqui tem todos eles, né? E se eu quisesse, por exemplo, ver um detalhamento, eu consigo ver o cliente, a data, a situação, né? Então é basicamente isso. E temos também os relatórios aqui de programa de fidelidade, né? Esse relatório de programa de fidelidade, para quem tem o programa de fidelidade ativo, né? Aqui. Então também ele traz agrupamento por cliente ou data, né? Os valores de pontuação, os valores de compra, né? Então tem todo o detalhamento aqui. Beleza? Essas entidades aqui eles são mais simples mesmo. Seguindo, vamos para a parte de logística. Então, logística aqui são os relatórios que têm relacionamento com produto, né? Estoque, né? Basicamente isso. Então, vamos começar com o de produtos aqui. Produtos aqui ele não tem agrupamento, ele tem tipo. Então, a diferença básica quando tem um tipo é que é um cenário diferente, entendeu? Então, aqui nós temos 3 cenários diferentes relatórios. Um deles é a listagem, um é lista de preços, outro é lotes de validade. Então, o agrupamento ele é basicamente o mesmo relatório, as mesmas informações, só com agrupamentos diferentes, né? E quando tem tipo, eles são cenários diferentes. Beleza? Aqui nesse relatório vamos pegar aqui uma listagem de produtos, ó, geral, só para a gente ver. Então, na listagem de produtos, ele sai uma série de informações, ó, produto, código, marca, fornecedor, NCM, NOP, né, preços. E nós também temos aqui interessante a parte de listagem de preços, tá? Vocês podem usar também. Então, é basicamente o produto e os preços que ele tem, né? Se precisar, né? Produto, marca, né? E o preço. Então, se precisar enviar para algum vendedor, alguma coisa assim, pode enviar esse produto aqui, esse relatório. Certo? Ainda dentro do menu logística temos o relatório de saldos de estoque. Esse tem bastante coisa, vocês podem ver que a parte de filtros ela é bem completa, né? A partir desse relatório a gente consegue ver saldos de estoque atuais, né, do momento, que é a informação padrão. Né? Isso até é uma coisa que a gente sempre sugere para o pessoal, né? Sempre que quiser ver o saldo de estoque, pode vir aqui, é só entrar no relatório e apertar F1. Ele vai gerar o saldo de estoque que eu tenho dos produtos nesse momento específico, né? Então aqui ele vai trazer, ó, cada produto que eu tenho, né? Aí ele separa aqui dentro por
unidade de medida, por filial, por endereços do estoque, né? Aí tem vários tipos de agrupamento, eu posso agrupar por produto, por filial, por local, por data, né? O data é mais quando for histórico, né? Então esse é o relatório de saldos, pode filtrar por positivo e negativo, né? E aqui o detalhamento ele é um pouco diferente dos outros, em vez de ser sintético analítico, nós temos o saldo atual ou histórico, né? O histórico seria um tipo analítico, entendeu? Sempre que for saldo, a gente não consegue filtrar por data, né? Porque o saldo é o saldo atual. Se a gente informar a parte histórica aqui, aí ele habilita algumas opções a mais, que são basicamente período, né? Eu posso filtrar por um período, né? Então, por exemplo, se eu botar lá desde o dia 1º, deixa eu pegar um produto específico aqui só para ficar mais fácil de ver. Se eu pegar lá desde o dia 1º com a parte histórica, então ele vai trazer todas as mudanças de saldo que ocorreram, né, por data. Então, por exemplo, mas ainda se tratando de saldo, tá? Então, por exemplo, esse produto, ó, lá no dia 2/11 eu tinha 166, depois no dia 3/11 eu tinha 162, ó, ele foi diminuindo, né? Então, as movimentações que houveram, né? E o valor que ficou de aproximado em cada data, certo? Esse valor vocês podem escolher pelo tipo aqui, ó, ele vem sempre por padrão preço de custo, mas vocês podem fazer pelo preço de aquisição, pelo preço de venda, assim por diante. E essa opção estoque geral que aparece aqui, ó, ele até tem um tooltip aqui, ó. Se essa opção estiver marcada, ele ignora a data de início, entendeu? Ele até bloqueia aqui. O que é o estoque geral? Ele permite informar o estoque que tem do produto até uma determinada data. Então, por isso que é só a data final que interessa. Então, eu quero saber o estoque que eu tinha do produto até o final do mês passado, até o dia 31/10. Então, eu marco a opção estoque histórico aqui, estoque geral, e boto a data final. Então, ele vai me dizer, ó, no dia 31/10 tinha tantos produtos. Então, essa é a opção que é utilizada quando nós estamos falando em saldo que eu tinha do produto em uma data específica, né? Opção histórico, marcar estoque geral e escolher a data final. E nesse relatório também tem a opção do relatório de inventário, né? É o famoso esse inventário P7 aí que eles chamam, que é um formato padrão, né? Que é aceito por contadores, que ele já vem com as informações necessárias aí que precisa para vem com o NCM, vem com o nome do produto, a unidade de medida. Então esse geralmente é o relatório padrão que é aceito por contadores e é aqui que se tira ele. Então basicamente marcar a opção histórico e essa opção P7 aqui, né? E ele só funciona se estiver na opção histórico, né? Então clico histórico aqui, ele pode gerar esse relatório. Legal? Uma coisa que eu não comentei aqui em relação a informações gerais de relatório é que, na verdade, aqui em cima nós temos filtros, aqui embaixo nós temos a parte de exibição. Dentro dessa parte de exibição tem alguns comandos que podem ser usados aqui, ó. Então, tem paginação, por exemplo, esse relatório que tem 6 páginas, ó. Eu posso ir passando as páginas por aqui, ou ir direto para a última, né, uma navegação padrão, mas conforme vocês forem rolando a tela para baixo, ele vai passando, ó. Vocês viram que aqui mudou para 2, ó. Ele vai trocando as páginas automaticamente. Então, temos a navegação, temos uma opção para atualizar aqui, né? Ele dá um refresh aqui no relatório. Temos a opção de exportar, todos os relatórios podem ser exportados para Excel, PDF ou Word, né? E tem o zoom aqui, né? Geralmente os relatórios eles vêm já no zoom 100%, mas vocês podem trocar a quantidade de zoom. E tem duas opções aqui, ó, para a página inteira, que ele vai tentar colocar tudo numa única página. Aqui vai ficar bem estranho, mas... Né? E tem a largura da página, que ele encaixa, né, na largura total, né? Então vocês podem ir olhando. Então, aí é só uma curiosidade. E também é possível imprimir, né? Vocês podem exportar para qualquer uma das 3 opções e imprimir, ou vocês podem imprimir diretamente daqui, né? Tem a impressora aqui, é só clicar e selecionar a impressora. Beleza? Esse é o relatório de saldos estoque. Aqui no Logística também temos relatórios de movimentação. Vou passar bem rápido aqui. Aqui é basicamente movimentação, entradas e saídas, né, de estoque, né?
se vocês forem lembrar lá da tela de documentos de estoque, ou lá no cadastro do produto, né, tem o botão F8, que são as movimentações, é basicamente isso, mas em formato de relatório. Então vamos pegar aqui, ó. Aqui a gente fez um agrupado por filial e sintético, então é basicamente, ó, ele pegou a filial para cada data, né, por tipo de entrada e saída, as quantidades e valores que teve e o total no fim. Se eu botasse analítico, por exemplo, né, então ele vai pegar cada data, né, e cada tipo de operação, mas, ó, então nessa filial, nesse dia, em tal local de estoque, por tal tipo de movimentação, tu teve essas saídas, essas entradas. Vamos pegar um por produto aqui, que eu acho que é mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, isso aqui é um analítico por produto. Então, ele vai dizer todas as movimentações que ocorreram daquele produto por filial, por local, por código de movimentação, por operação, né? Então, na verdade, esse tipo de relatório aqui ele é bem interessante para conferências, né? Às vezes a gente tem alguma divergência, de estoque, esse tipo de relatório aqui pode ajudar a resolver. Então, geralmente os analíticos são para isso, né? Então, para ver uma coisa um pouco mais detalhada e tirar dúvidas, né? Vamos pegar um aqui por data, por exemplo. Então, eu consigo ver num dia específico todos os produtos que eu movimentei por tipo de operação, por filial, né? Beleza, esses são os relatórios de movimentação de estoque. Então, os de saldo é para a gente ver saldo, né? Então, quanto eu tenho de estoque hoje, ou quanto eu tinha mês passado, ou quanto meu saldo foi mudando de um dia para o outro, né? E se eu quiser tirar dúvidas ou ver as movimentações, entradas, saídas, devoluções, aí é o de movimentações de estoque. Depois, por último, aqui temos o relatório de estoque crítico, né? Isso é talvez um relatório que pouca gente olha, né? Ou sabe que existe, mas caso esteja configurado o estoque crítico de produtos, aqui a gente consegue verificar também por alguns agrupamentos, né? Quais são os produtos que estão, a listagem de produtos com estoque crítico e qual é a diferença que a gente tem hoje, né? A gente pode ver só os críticos ou só os não críticos, né? Então, por exemplo, eu preciso programar compras e eu quero pegar só os que estão em estoque crítico. Essa é uma forma simplista de fazer. Entendeu? Eu posso vir aqui, tirar um relatório de estoque crítico, pegar esses produtos que estão aqui e encomendar a compra. Tem formas mais fáceis de fazer isso, né? Como, por exemplo, análise de compras, né? Mas pode ser feito dessa forma também. E temos também o relatório de ordens de produção, né? Então, quem quiser vir aqui consultar ordens de produção, filtrar, imprimir, né? Também tem a possibilidade de relatórios, né? Então, esse aqui está agrupado por data, mas eu poderia, por exemplo, fazer as ordens de produção que eu tenho por produto e analítico, por exemplo. Então, essas são, para esse produto aqui, eu tenho tais ordens colocadas, né? E para qual data que ela tem que ser, né? Então dá para a gente ver por aqui também. Por exemplo, eu quero saber do produto tal, quais ordens que eles estão colocadas de produção para quando eu tenho que entregar, é por aqui que a gente veria. Né? Certo? Esses são os relatórios do menu logística. Agora vamos para o menu comercial. Os relatórios que ficam no menu comercial, eles são voltados basicamente para vendas. Então, tem relatórios de venda e tem alguns relatórios aí do menu comercial, né, como pedidos e consignações. Então, esse a gente vai passar depois mais rapidinho. Vamos começar pelo vendas geral. O relatório de vendas geral, na verdade, ele é como o próprio nome diz, né? É para informações gerais de venda. Então, todos os tipos de informação de venda necessárias ficam nesse relatório aqui. Então, ele vem sempre o dia filtrado, né? Vamos pegar um período um pouco maior para ficar mais legal. Então, o que a gente pode fazer aqui nesse relatório? Filtrar por nome, por produto, por cliente, por família, né? Por filial, por vendedor, por marca, né? Para filtrar por vendedor, a gente só desmarca aqui e seleciona o vendedor aqui. Né? Deixar todos. E aí nós temos agrupamento, aqui tem uma série de agrupamentos diferentes. E temos detalhamento também. Então vamos lá aqui tirar um por data sintético, que é um resumido.
A grande maioria dos relatórios sintéticos, eles têm alguns gráficos para ajudar, né? Então, geralmente gráficos de top 10. Né? Mas aqui é basicamente a data, valor de venda. Esses relatórios de vendas, tanto esse aqui quanto o que a gente vai ver depois, que é o análise de vendas, eles informam os valores de devolução e descontam esses valores para ter uma ideia do líquido. Tá? Então, isso pode ser observado por aqui também. Então, aqui nós temos agrupado por data, por produto, por cliente, por filial. Tem uma série de agrupamentos aqui. Né? Tem inclusive por número de série, por lote e validade. Então, tem uma série de cenários diferentes que eu posso fazer por aqui. Né? Vamos pegar o do produto aqui, que é mais interessante. Ó. Então, aqui no produto ele tem até algumas colunas a mais. Ó. Então, a gente consegue ver no relatório de venda sintético do produto o custo, né? O valor que eu tive, a quantidade, o custo, o valor de venda, se teve devolução, se não teve, né? O líquido e a margem. Né? Uma informação interessante aqui é que para a próxima versão, essa versão 11, as informações que aparecem nos relatórios de venda aqui, quando envolvem custo ou preço de aquisição, esse tipo de coisa, elas podem ser configuradas para usar do momento da venda, entendeu? Se vocês forem hoje na versão atual e tirarem o relatório aí, para olhar o custo, ele vai calcular com o custo atual do cadastro do produto. Mas nessa próxima versão existe um parâmetro que vocês podem configurar e se ele tiver verdadeiro, ele vai pegar exatamente do dia da venda. Então, por exemplo, pegar aqui só para a gente conseguir explicar melhor. Pegar um analítico. Ó. Então, por exemplo, esse produto aqui, no dia 2/10, o custo dele estava um pouquinho mais baixo, digamos assim. Esse valor de custos que vai ser exibido aqui vai ser com o custo que estava naquele dia lá, não o do cadastro atual. Então, isso ajuda bastante a fazer análises mais precisas quando se envolve custo. Beleza? Então, esse relatório da análise de vendas é para informações gerais de vendas. Aqui, ó, vou fazer um outro exemplo aqui, ó, vendas por hierarquia, por exemplo. Então, eu consigo ver quais as famílias de produto que eu tive venda, né? E uma questão interessante nos relatórios aqui por hierarquia é o seguinte, talvez o pessoal não tenha percebido ainda também, mas desde as últimas versões, 2 ou 3 versões, é possível filtrar por hierarquia pai também. Então, por exemplo, vocês veem aqui que eu tenho 3 hierarquias que são da família 1, ó, do grupo 1. Antigamente não podia, se eu botasse aqui o grupo 1, ó, ele ia dizer, tem que ser de último nível. Então, eu só podia filtrar ou pela 1.1, pela 1.2, né? E das últimas versões em diante já é possível filtrar pelo pai. Beleza? Esses são os relatórios de vendas geral. Então, se algum dia vocês ou estão começando agora com o Grupo Moderniza, ou se já estão há bastante tempo trabalhando e quiserem procurar informações gerais de venda, é nesse aí que elas vão estar. Depois nós temos um outro aqui que é análise de vendas. O que seria análise de vendas? Análise de vendas, a gente tem tipos de relatórios, não tem agrupamento, porque ele tem cenários diferenciados. Então, não muda só o agrupamento, ele muda a forma de visualizar a informação. Então, o que tem aqui? Vamos lá. Mas vocês podem perceber, até um detalhe aí um pouco mais técnico, tá? Mas que é uma curiosidade interessante, a fonte de dados de todos esses relatórios que envolvem vendas, tanto o vendas geral, quanto essa análise de vendas ou o sumário que a gente vai ver depois, é exatamente a mesma. Então, a gente pega sempre a mesma listagem de dados, mas modifica a forma de visualizar eles. Então, sempre os valores têm que ser os mesmos. Então, vamos lá. Esse aqui é análise de vendas. Nós temos vários tipos aqui. Ó. Então, temos relatório de ticket médio, né? Faixa de horário, curvas. Ó. Então, tem curva ABC por cliente, por produto, por lucro bruto, por percentual, por quantidade. Né? Mas eu vou mostrar alguns aqui para a gente dar uma olhadinha. Esses de venda eu vou detalhar um pouco mais, porque eles são mais comuns de serem mais usados. Né? Então, esse primeiro que é o de ticket médio. Basicamente, a gente tem aqui um resumo de vendas por finalizador. Tá? Esses finalizadores aqui são de vendas de operação de PDV, é muito importante observar. Depois temos o detalhamento de por dia.
por tipo de operação, pode ser PDV, pode ser NF, NFE, assim por diante, né? Aí todo o detalhamento de valores, a venda bruta, valor cancelado, desconto, né, devolução. E ele faz a conta do ticket médio, que é basicamente o valor líquido dividido por quantas operações eu tive, né, válidas no dia. Então é bem interessante para ter uma ideia de ticket médio e saber mais ou menos quanto eu estou vendendo por dia. E a gente vê aí fazendo análise que esses valores, né, aqui, claro, eu tenho dados de teste, né, mas esses valores tendem a ser bem reais e repetitivos, né, e a gente tem até feedback aí de vários usuários que dizem, realmente eu tinha ideia que o meu ticket médio era mais ou menos X, mas não tinha ideia como ele flutuava e pelo relatório eu consegui confirmar essa informação. Então é bem interessante, né? E aí no final, obviamente, que ele traz o ticket médio geral, né? Então, independente do modelo, né? O ticket médio geral da empresa. Temos curva por faixa de horário, também é bem interessante, né? A gente já teve clientes que nos reportaram que deixaram de trabalhar em certos horários, né? Claro que, obviamente, eles sabiam que um horário específico tinha menos movimento, mas não tinha ideia de quanto, entendeu? Então, eles deixaram de trabalhar em certos horários, simplesmente analisando esse relatório. Então, a gente consegue ver o total que a gente tem mais movimento por faixas, por dia da semana, e depois, para cada dia, quais as faixas que mais tiveram movimento, ele está ordenado. E essa barrinha azul é quanto esse horário aqui, por exemplo, é dia 6/10 às 10 da manhã, quanto ele representou no total que do período que eu estou analisando. Então, aquele que tiver a barrinha mais cheia até o final é o dia que mais teve movimento, né? Dentro desse período todo. Ó, no nosso caso aqui é o dia 12/10, às 10 da manhã foi a faixa de horário que eu mais tive, né? E todos os outros, eles são uma fração desse total. Aí temos parte de curvas, ó, curva de clientes, é tipo uma curva ABC, né? Curva de produto. Vamos pegar as curvas de produtos aqui, por exemplo. Então ele traz a listagem dos produtos, né? Traz o top 10, depois traz o gráfico aqui com todos em ordem decrescente, né? De produtos que eu vendi, né? Eu tenho esse mesmo tipo de curva por valor de lucro bruto, por percentual, né? Vamos pegar esse aqui, ó, por valor de lucro bruto. Que aqui tem uma análise interessante que dá para fazer, ó. Esse aqui é por valor de lucro bruto. Então ele está ordenando aqui o meu relatório por qual que do maior para o menor em termos de valor de lucro, entendeu? De valor absoluto, né? Seria em dinheiro, né? Mas não necessariamente por percentual. Ó. Vocês podem ver, por exemplo, aqui no meu exemplo, o produto que eu mais tive lucro absoluto, que foi o primeiro produto, ele não necessariamente é o que eu mais tive percentual de lucro bruto. Então pode, por exemplo, aqui, ó, esse produto aqui, ó, o meu segundo, ele foi o segundo que eu mais tive lucro em valor, mas não, em percentual ele está bem para trás. Ó. Então quer dizer que me custa mais vender cada unidade desse produto aqui. Por mais que então provavelmente ele está aqui porque eu vendo bastante, né? Ou ele tem um valor agregado maior, então em termos de lucro absoluto ele está mais alto, mas em percentual não. E aí nós temos a visualização por percentual. Então aí é outro tipo de visualização. Aí ele ordena decrescente por percentual, né? Então aqui eu vou conseguir dizer, em cada produto, qual que me dá mais lucro unitário, digamos assim. Então no meu exemplo aqui seria muito mais útil eu vender blusa feminina do que vender aquele outro produto que eu tinha, né? Aí temos curva de produto por quantidade também. E temos dois aqui interessantes que eu acho que também às vezes é meio, como é que eu posso dizer, esquecido, né? Ou não conhecido, que é o relatório de frequência de clientes. Vamos lá, mostrar o que que tem. É um relatório que basicamente indica por cliente, né? As vendas feitas, obviamente, o ticket de cada cliente, né? Quanto esse cliente representa no total e os dias de venda que tiveram nesse período. O que seriam os dias de venda? Na verdade, o dias de venda talvez não seja exatamente o nome correto, né? Mas é quantas vezes o cliente veio fazer compras nesse período. Então, no meu exemplo, esse primeiro cliente fez 80 compras nesse período. Aí. Então, que é um período, por exemplo, no meu exemplo, desde o dia 1º/10. Então, claro que, obviamente, aqui eu uso sempre esse cliente aqui, então, por isso que tem bastante, né?
mas é um relatório que me ajuda a ver quantas vezes esse cliente me procura para comprar coisas de mim, né? E mais ou menos quanto ele compra, que é o ticket, a cada compra que ele faz, e o valor total de compra. Então, isso para uma campanha de marketing pode ser interessante. Eu tenho essa pessoa aqui, ele me compra 10 vezes por mês. E toda vez que ele me compra mais ou menos tanto de valor. Então, talvez eu consiga analisar mais detalhadamente as compras daquele cliente ali para fazer uma campanha direcionada para ele. E também temos o última compra. Esse aqui é basicamente um relatório de frequência. Até vou pegar um período um pouquinho maior aqui. Ele vai me dizer, dentro desse período analisado, quais são os clientes que faz mais tempo que não vêm na loja e quanto tempo faz que eles não vêm. Entendeu? Então, aqui no meu exemplo, esse aqui a última vez foi no dia 2/5, faz 200 dias, esse aqui faz 196 e assim por diante. Então, esse aqui também o objetivo dele é direcionar campanhas, né, ou um contato mais direto com o cliente. Certo? Muito importante observar que para esses relatórios aqui, principalmente esses de cliente funcionarem, né, tanto esses de última compra, frequência, ou curva ABC de clientes aqui, é imprescindível que a gente identifique o cliente na venda. Por exemplo, se eu estou fazendo uma venda de PDV, eu tenho que informar lá qual que é o meu cliente para eu ter informação. Caso eu não tenha, né, eu não, vai aparecer sempre assim, ó, cliente não informado. Hein, Felipe? Oi? Uma curiosidade aí a respeito dessa informação, né? É muito comum as lojas, nossos clientes fazerem vendas sem informar o cliente, né? E isso é uma informação hoje em dia tão importante, assim, tão fundamental, né? Então, acho que cabe a nós que fornecemos o software estar sempre orientando o cliente, na medida do possível, se ele puder informar qual o cliente dele está comprando, né? Existem técnicas aí de RFV, né? De recência, frequência e valor, né? Que daqui a pouco, com algum algoritmo, é possível tu até calcular quando que determinado cliente vai retornar, quanto que ele vai gastar, né? Então essa é uma informação extremamente importante, assim. Desculpa interromper aí, mas só para dar uma contribuição. Perfeito, Giovanni, é isso aí mesmo. Então, isso nos ajuda muito, né? Nos ajuda, no caso, o proprietário do estabelecimento a ter uma informação mais detalhada e conseguir direcionar melhor a campanha de marketing. As campanhas de marketing podem ser direcionadas a clientes, ou a produtos, ou a períodos, né? Então, todas essas informações a gente tenta gerar de uma forma que ajude, né? Desde que, obviamente, se tenha informação vinculada com as vendas. Então, esse é o relatório de análise de vendas. Eu convido vocês depois obviamente, olhar todos os outros relatórios também, mas se forem parar um tempo a mais para estudar, né, que estudem ou testar, que estudem principalmente o de vendas geral e esse de análise de vendas, aí que tem todas essas informações vinculadas à venda e uma série de cenários diferentes. Certo? Depois aqui no comercial ainda temos de compras, tá? Esse é um relatório relativamente novo, né? Ele foi lançado nesse ano aqui, então talvez aí algumas pessoas nem saibam que existe, mas ele é basicamente voltado para análise de compra dos produtos. Então, com base nas notas fiscais de entrada importadas, né, ele traz informações de compra. Então, que tipos de informação ele traz aqui? Vamos pegar um analítico até que é mais legal. Então, a gente consegue ver, por exemplo, ó, em termos de compras, aqui está agrupado por data. Ó, mas quanto eu comprei, qual o valor unitário, é possível ver custos de compra também. Então, por exemplo, essa compra aqui teve, deixa eu pegar um por produto, acho que do produto tem. Essa compra aqui eu tive lá frete que eu tive que pagar, eu tive imposto que eu paguei, então ele soma esses valores de custo, né, no relatório, ou descontos também, se for o caso. Né? Então aqui é para basicamente ter informações gerais, né, de compras de produto. Deixa eu pegar um, só para a gente ter mais informação aqui. Então, se quiser fazer algum tipo de análise de compra, né, pode ser feito por aqui. Ó. Tem vários agrupamentos, inclusive por nota fiscal, por marca, por fornecedor. Né?
Então, eu quero ver do fornecedor X, quanto é que eu comprei, quais produtos, quanto é que me custou, quando é que foi. Entendeu? Então, isso pode ser feito via relatório também. E aí depois temos relatórios aqui eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Mas nós temos relatórios de pedidos e consignações. Basicamente aqui é para a gente ver também, tirar relatórios e pedidos aí por situação, por produto, né, por período. Então, é basicamente, né, listagens de pedidos. Então, aqui eu tenho pedidos agrupados por pedido, eu poderia ver por data, por exemplo. Então, no dia X eu tive esses pedidos aqui, né, desses tipos, estão em tais situações, tais valores. Aí eu poderia botar um analítico para ver, então, tá, mas desse pedido aqui, então, quais os itens que eram, né? Então, é possível, né? Tanto esse aqui de pedidos, né, quanto o de consignações é o mesmo conceito, né? Só que aí, obviamente, por consignação. Mesmo tipo de ideia. Beleza? Esses são os relatórios do menu comercial. Seguindo aqui, temos alguns de PDV, né? São basicamente dois. Não tem vendas aqui, porque toda a parte de vendas está aqui no menu comercial, tá? Então, aqui no PDV nós temos relatórios de valores por finalizador e de taxas e de valores por operação por operadora de cartão. Vamos olhar esse por finalizador aqui, ver o que tem. Esse relatório é basicamente para indicar por finalizador, né, por forma de pagamento que eu tive, né, quais os valores que eu movimentei por tipo. Então, por tipo de entrada, por tipo de saída ou por tipo de lançamento, né, que a gente tem vários tipos de lançamento que são possíveis, né? Lançamento de suprimento, de sangria, recebimento. Então, esse relatório aqui, né, ele traz esses valores, né, consolidados. Então, vamos pegar aqui um por data, por exemplo. Então, aqui ele está me dizendo, ó, vamos pegar o exemplo, no dia 2/11, eu só tive movimentações do tipo entrada. Essa situação aqui, tu pode ter normal, cancelada, devolução, assim por diante. Né? E aqui o finalizador e o valor movimentado para cada um e o total no final. Nesse caso aqui eu só tive entradas, ó, teve um dia aqui, ó, vamos pegar o 4/11, só para ficar mais fácil de ver. Nesse dia aqui eu tive entradas e saídas. Inclusive as entradas e saídas bateram, porque provavelmente foi feito um fechamento de caixa ali. E o total bateu 0/0. Entendeu? Então por aqui a gente consegue ver todo o detalhamento dessas movimentações por forma de pagamento. Poderia ser analítico, então o analítico ele vai me dizer por SF ou por operação, né? Eu posso ter vários outros tipos de agrupamento, então esse aqui é por data, poderia ser por modelo, por caixa, por filial, por tipo. E esse último aqui é novo, tá? Que é por finalizador, vai ser lançado na próxima versão. Então eu consigo agrupar por finalizador que eu coloquei ali, né? Valores de entrada, de saída, né? Por tipo de operação, toda a movimentação que eu fiz. Ó. Então, por exemplo, no dia 4 aqui no dinheiro, eu tive de entrada e operações de venda, ó, todas, ó, uma foi 51, uma 95 e assim por diante. Então eu posso vir aqui e filtrar só no caixa X ali como é que foi. Entendeu? Então dá para ver toda essa informação por aqui. E os valores por operação de cartão, também é possível, né, fazer por tipo de transação, ó, crédito e débito, por operadora, por documento, né? Deixa eu pegar lá desde o... E aí, isso aqui é voltado basicamente para a operadora de cartão. Então, aqui ele está sintético, né? Então, é basicamente a operadora, a venda, o valor da taxa, o valor líquido. E se for analítico, daí ele abre no detalhamento, né, de cada venda que foi feita, o número do documento e assim por diante. Essa informação aqui, como eu comentei, é a mesma que aparece aqui, se eu vier na parte de operadoras de cartão, tem uma opção vendas aqui, né? Ele aparece a listagem aqui, e aquela é basicamente a impressão, né? Pode acessar por aqui também. Certo? Então esse é o relatório do menu PDV. No menu financeiro também temos várias opções, tá? Eu vou mostrar aqui basicamente o financeiro geral, que é o mais detalhado, depois eu vou mostrar os outros mais rapidamente. Tá?
Relatório financeiro geral. Então aqui, como o próprio nome diz, é possível ver as informações de movimentações financeiras, documentos a pagar e a receber, e aí, inclusive comparando, né, ambas. Aqui algumas coisas importantes a olhar, observar. Primeiro, tipo de data, tá? Então, vocês podem tirar esse relatório por tipos de datas diferentes. Então, por exemplo, ele vem padrão vencimento. Então, a data que tiver informada aqui é a data que vai aparecer na exibição do relatório e no filtro. Então, se eu for olhar aqui, ele vai me organizar dentro desse período aqui por vencimento. Se eu colocar emissão, por exemplo, que seria a competência, né, a época em que a informação foi gerada, aí também ele vai pegar pela data de emissão. Então, esse tipo de data é bem importante observar. Aí tem por filial, tem por tipo de documento, ó, tem... Esse aqui tem um detalhamento a mais, que chama detalhamento por lançamento. Então, a gente pode ver os lançamentos do documento, então lançamento de acréscimo, desconto, quitação, né? Vamos gerar um aqui, por exemplo, ó, de lançamento. Então, esse aqui é um agrupado por entidade, né? E por lançamento. Então, a gente consegue ver todos, para cada documento, quais os lançamentos que foram. Aqui eu estou só com os abertos, deixa eu pegar um todos aqui. Pegar os quitados. Ó, então, por exemplo, aqui, ó, esses documentos eu vi, ó, então eu tive em tal dia eu tive abertura, em tal dia eu tive a quitação, poderia ter um acréscimo, um desconto, então pode ver por aqui. Temos, obviamente, a opção sintética e analítica, né? Deixa eu pegar todos aqui. Pode escolher apagar a receber, todos, né? Aí fica apagar a receber. Tem agrupamento por conta contábil, que é bem interessante, tá? Para quem usa. E quem não usa, a gente até sugere usar, que ajuda muito a enxergar melhor onde é que está indo o recurso. Então, organizar por contas contábeis é possível ver essa informação. Então, toda a informação do financeiro você pode ver aqui por esse relatório. E tem uma opção que está meio escondidinha aqui, ó, que essa é importante comentar, que ela só é usada para quando está marcado a receber. Pelo menos deveria, né? Aqui, ó, isso. Quando está a receber, que é a opção ó, simular juro e multa. Porque se a gente tirar o relatório aqui, ele basicamente vai mostrar o que está lançado no documento. Entendeu? Então, se eu não tiver lançado juro e multas, ele não exibe aqui no relatório. Mas eu posso marcar essa opção, né? E aí o sistema vai simular, se eu tiver configuração de juro e multa, obviamente, né? Quais são o valor de juro e multa que ele geraria, né, em cada documento. Então isso é bem interessante, que às vezes as pessoas perguntam, mas como é que, né, lá no documento só aparece o valor que eu lancei? Isso aqui é a mesma informação que aparece, por exemplo, lá quando eu for fazer um recebimento pelo PDV, que ele pré-calcula o juro e multa, então aqui é a mesma coisa. Certo? Esse é o financeiro geral. Depois aqui no financeiro nós temos algumas outras coisas, como relatório de fluxo de caixa. Né? Fluxo de caixa são entradas e saídas de caixa, né? E de valores. Então, o que conta no fluxo de caixa? Documentos a pagar e a receber, movimentações de caixa. Então, basicamente isso. Então, se eu for lá no meu PDV e eu movimentei hoje R$100 em caixa, que o dinheiro entrou e está no caixa, esses R$100 vão ter que aparecer no meu relatório de fluxo de caixa, por exemplo, no dia de hoje, como uma entrada. Né? E no fluxo de caixa tem parte de previsto, realizado. Né? Então, o previsto é pela data de vencimento e o realizado é se foi efetivamente o dinheiro foi o que foi já quitado. Então, se for uma movimentação de caixa, sempre é realizado, né? O previsto e o realizado vai ser igual. E se não, conforme for quitando os documentos, ele vai saindo ele mantém no previsto, mas ele vai entrando no valor realizado. Né? Esse aqui também tem tipo, ó, pode ser entradas versus saídas, pode ser previsto por realizado. Beleza? Aí no financeiro aqui também tem
o DRE. Tá? O DRE eu não vou mostrar muito agora porque ele tem muito detalhe. Tá? Então, eu convido vocês, a caso queiram mais detalhes, nos avisem que a gente pode explicar. Depois temos relatórios fiscais, tá? São basicamente 2, mas eles são bem completos e eventualmente complexos, né? O primeiro deles é o relatório de notas fiscais. Vou pegar dia 1º aqui. Ele basicamente exibe no relatório todas as informações de nota fiscal por modelo, por operação, por tipo e assim por diante, né? Então aqui, vou pegar um. Aqui a gente tem o agrupamento por nota, né? Então ele traz cada nota e todas as informações, pode filtrar por tipo de data também, por modelo, por operação, né? E se a gente colocar o analítico aqui, aí ele vai abrir, por exemplo, esse que é em data, né? Todos os produtos que tinham ali dentro. Aí poderia ser agrupamento, ó, esse aqui é por nota, pode ser agrupamento por data, por cliente, por filial, por produto. Tem alguns agrupamentos aqui que o pessoal às vezes não repara muito, mas um deles é por CFOP. Então dá para filtrar por tipo de CFOP que foi feita a operação, né? E aí tem o valor aqui, valor de CMS também. E por SMS e ICMS-ST, que isso às vezes as empresas trabalham com ST, é uma informação bem importante, né? Então vocês podem ver aqui que tem bastante informação, a data, o cliente, a nota, a CFOP, qual foi as STs e ICMS, as alíquotas, valores, né? Então por esses relatórios aqui dá para conferir bastante informação, caso seja necessário. E temos um relatório que chama resumo de impostos. Esse resumo de impostos é tanto para entrada quanto para saída, né? Notas de venda ou notas de importação, de compra. E aqui ele está agrupado por data, então basicamente data, valor total da nota e os valores dos impostos, né? Poderia ser analítico, aí ele vai exibir os produtos, né? Aí temos agrupamento por data, por produto, por filial, por NOP, por CST de imposto, ó. Então aqui ele pega para cada CST de imposto, qual o modelo de nota, né? Qual o valor que foi movimentado, valores, alíquotas, né? Então dá para ver bastante informação de imposto por aqui, né? Ou por impostos geral, né? Deixa eu pegar esse aqui. Isso que acho que é mais legal, até o sintético. Então valores de entrada, valores de saída, né? Então tem muita informação que dá para tirar daqui em termos de fiscal e imposto. Desses dois relatórios, tá? Tanto o relatório de resumo de notas, quanto o resumo de impostos. Temos aqui a parte de relatório de ordem de serviço também. Isso aqui é o mesmo conceito lá do relatório de pedidos de venda, de ordens de produção ou de consignação, né? É listagem de ordens de serviço aqui. Então, vamos pegar lá do... Então, basicamente, aqui ele está agrupado por ordem, né? Ele vai me trazer e está sintético, né? Então, as OS, né? O cliente, né? E os valores. Mas tem vários agrupamentos, por data, por cliente, por data de garantia de itens, né, que lá no item tu pode colocar a data da garantia, por técnico, e a partir dessa próxima versão 11, nós temos também o agrupamento por objeto. Então é possível pegar por objetos da ordem de serviço, né? Então ele vai trazer, obviamente, o objeto, as informações da ordem e as informações que estão lá no objeto. Então o afazer e a resolução. E se a gente colocar o agrupamento analítico, aí ele traz uma série de outras informações, inclusive as observações dinâmicas que a gente coloca lá no objeto, né? Beleza? E por último, em termos de relatórios nativos, eu queria mostrar o sumário geral. O sumário geral ele é basicamente um dashboard, né, com informações gerais por módulo. Nós temos 3 módulos aqui, né? O primeiro deles é venda, depois temos compras e financeiro. Então vamos lá, o que ele nos diz? Esse aqui vocês veem que tem informações mais simples e filtros. Basicamente, eu posso filtrar por produto, por cliente, filial e período, né? E se no caso do financeiro tem as situações aqui. Então, esse sumário geral, ele basicamente vai nos dizer indicadores gerais de venda, né? Então, valor total de venda, custo total, né?
lucro bruto total, margem, vendas por dia, descontos, né? Aqui essas são informações de ticket média, então quantas vendas eu fiz, quanto foi meu ticket por venda, por produto. Aí tem alguns gráficos, né, de venda por finalizador, por hierarquias, né, dias da semana. E depois, isso sai sempre numa folha, se vocês forem imprimir, né, sai essa parte de indicadores, depois da segunda folha em diante sai todo o detalhamento de itens, né. Então aqui tem bastante detalhamento também, ó, o valor bruto, desconto, devoluções, líquido, né, desconto médio. Então, esse relatório é bem interessante para fazer análises gerais de vendas, né, para esse caso aqui, ou financeiro, né, tem uma visualização um pouco diferente, mas também dá para fazer, né, com informações gerais de financeiro. E para quem usa conta contábil, lá no finalzinho da segunda folha em diante, ele sai o detalhamento das contas, ó, sai como se fosse um balancete, bem bacana também. E temos para compras também. A compras eu tenho que pegar um período maior aqui, porque eu faço poucas compras, né? Mas é o mesmo conceito do de venda, só que para compras. Então, o valor total que eu comprei, o custo total que eu tive, né? Desconto total, né? Valor médio por compra, por produto, por fornecedores ou por produto. E aqui embaixo todo o detalhamento. Ó. Então, por exemplo, os produtos que eu comprei, né? O valor, o desconto que eu tive, o custo total que eu tive, o custo sobre o valor, né? Então, quanto representa. Então, para fazer análise de compra também é interessante. Legal? Esses são os relatórios que são nativos do sistema. Então, eles já vêm assim, basicamente eles podem ser usados, né? Não podem ser customizados. E a gente sempre com frequência acrescenta relatórios novos ou acrescenta informações novas em relatórios que já existem, né? Alguma coluna a mais, algum cenário diferente, algum agrupamento. Então, eles estão sempre evoluindo. Né? E por fim, eu queria mostrar o Reportec. Né? Reportec é um gerador de relatórios. Então, tem vários relatórios que já vêm do Reportec que são nativos, né? Eles já aparecem aqui. Então, podem ser usados. Mas o que eu quero mostrar é que é possível criar relatórios usando essa ferramenta. Então, como é que faz isso? Quando vocês instalam o sistema, ele cria lá dentro das pastinhas do sistema uma pasta que é Reportec e tem um executável lá que vocês podem executar, né? E ele vai abrir basicamente, colocando um usuário e senha, né? Essa ferramenta. Se vocês forem olhar lá nos relatórios que eu tenho no sistema no menu Reportec aqui, ó, esses aqui, eu tenho eles aqui também, né? Esse menu relatórios que é onde eu crio eles. Então, estão todos eles aqui. Tem algumas outras informações, tá? Vocês podem configurar servidores, ou seja, eu posso conectar esses relatórios em vários bancos de dados e servidores diferentes. Né? Usuários que vão poder acessar essa aplicação, senhas, né? Parâmetros, esse parâmetro é basicamente o código de integração, né? Isso aqui não vem muito ao caso. Né? Grupos do relatório, que é como eles aparecem lá no sistema, lá eu tenho meu logística, financeiro, assim por diante. Mas basicamente o que interessa são os relatórios propriamente ditos. Tá? Então, esse aqui são a lista de relatórios que eu posso ou não importar lá no sistema. Né? Eu posso criar vários por aqui, depois exportar, ele gera um arquivinho XML, né? E depois vocês vêm aqui no sistema, importar, basta selecionar o arquivo, né? E ele vai ou atualizar ou criar um novo relatório. E como é que eu gero um relatório aqui? Vou pegar um exemplo de um que já existe, ó, exposição de estoque. Tem várias opções aqui embaixo, ó. Mas tem a configuração básica dele, que é o nome, uma descrição para saber, né? Tipo de saída, pode ser em HTML, que ele vai sair num navegador, ou texto. Qual o servidor, ou seja, de onde ele está pegando os dados, né? Qual o grupo que ele faz parte, né? Se tiver um subgrupo dentro também, possível configurar. E aí nós temos parâmetros. Então, parâmetros são os critérios de filtro que eu vou usar. Né? Então, aqui esse produto vai ser possível filtrar por produto, por marca, por fornecedor. Né? As colunas que ele vai ter. Né? Eu posso também incluir, alterar, excluir. Ó, tem vários exemplos aqui do que é possível fazer. Né? E aí, basicamente, o relatório é executado através de um comando SQL, tá? Que é isso aqui. Então, para montar o relatório, obviamente, tem que entender um pouquinho de consultas e banco de dados.
Mas esse aqui é o exemplo do relatório, né? E aí por aqui a gente vai ter quais as colunas, elas têm que estar aqui com aquele nome que a gente colocou lá no cadastro das colunas, tem que ter os filtros também aqui embaixo, ó, com aquele nome que a gente colocou lá, ó. Então, mas basicamente ele vai executar uma, vamos clicar em executar, aqui não dá porque eu não tenho, deixa eu ver se eu consigo executar ele por aqui, ó. Então esse aqui executando, ele vai abrir uma telinha assim que basicamente eu vou ter essa tela aqui são os parâmetros que a gente colocou, né, do tipo que eles estão lá. Então eu consigo executar aqui e ao confirmar ele vai gerar, né? Esse aqui ele está configurado para exibir em TXT, né? Mas poderia ser em HTML também. Então essa ferramenta aqui, obviamente que isso aqui não é um treinamento, é só para mostrar, tá? Mas vocês podem usar para criar relatórios customizados. Né? Por exemplo, meu cliente quer um relatório de vendas que tenha tais e tais colunas. Pode vir e fazer por aqui. Ou ele quer um relatório de saldo de estoque que tenha só o código do produto e quanto ele tem, independente de que local que está, e pode fazer por aqui. Ó, quer uma listagem de clientes que tem o ID, o nome, entendeu? É para isso que serve. Obviamente que ele tem algumas limitações, né? Então isso é basicamente para relatórios de listagem que dá para fazer. Mas é possível fazer independente por cliente. Entendeu? Então é uma ferramenta que é disponível para os parceiros para utilizar e da forma como quiser. Ele pode ser inclusive utilizado, né? Agora é um detalhamento a mais para usar em outros tipos de análise. Por exemplo, eu tenho que fazer aqui para o meu parceiro, para uma integração com tal empresa, que eles precisam de uma listagem de produtos e é possível fazer por aqui também, obviamente que daí formato TXT, né? Ele vai gerar algumas colunas aí e aí a outra empresa pode usar para importar ou fazer qualquer tipo de análise que queira. Certo? Seria isso em relação a relatórios. Hoje a gente se estendeu um pouco a mais, aí peço desculpa, mas aqui realmente tem bastante informação e relatórios são importantes, né, que todo mundo conheça, porque basicamente é ali que está a informação de todos os processos que ocorrem dentro do uso do dia a dia. Né? Todas as movimentações e cadastros, lançamentos que eu faço, eles resultam nos relatórios. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que queira comentar, podem ficar à vontade. Então tá, pessoal, assim, acho que estender um pouquinho mais o horário aí, mas assim, dentro de uma tolerância, né, bem tranquilo. Agradecer ao Felipe pela sucinta, excelente explanação que deu. Eu acho que, como o Felipe falou, essa parte gerencial aí é onde o cliente vê, né, consegue enxergar o valor e ter assim as informações importantes para o negócio dele. Então, agradecer muito a todos pela presença. Nós ainda não definimos qual é o assunto para a próxima semana, ou se realmente vamos fazer na próxima semana, mas em princípio esse é o nosso intuito, né? Fazer toda quarta-feira às 11 horas. A gente vai informar para vocês aí no decorrer dessa semana como é que fica a programação dos próximos aí, né, Felipe? Isso aí. Essa é a ideia. Então tá, pessoal, muito obrigado pela presença, pelo prestígio mais uma vez. Uma ótima semana a todos, bons negócios e contem conosco aí qualquer dúvida, tá? Um abraço